E aí, galera, tudo jóia? Tranquilo? Vamos continuar o nosso curso de função exponencial e, claro, a gente vai responder alguns probleminhas nessa videoaula, tá certo? Eu quero mostrar de maneira muito prática como problemas que, por mais que, olhando para o método tradicional, eles se pareçam complexos, a gente vai tentar facilitar demais com a abordagem que a gente trouxe na videoaula anterior, tá certo? Então fica atento, nos acompanhe e, claro, nada mais justo do que fazer uma revisãozinha aí no que nós aprendemos, tá? Essa imagem diz muita coisa no que diz respeito à função exponencial, tá bom? É importante ficar claro isso. Tá, ok. No que diz respeito à função exponencial, pessoal, eu trouxe aquelas caracterizações que a gente apresentou na aula anterior, só que agora na perspectiva de um mapa mental. Vocês sabem que eu adoro mapa mental, sabem que eu sempre recomendo que vocês façam um mapa mental para que facilite a vida, tá certo? Então olha só para cá, olha que lindo, eu vou ampliar essa tela para vocês, para a gente acompanhar, tá certo? O valor futuro da função exponencial é dado por essa fórmula aqui, essa expressão, é o valor inicial vezes esse Tzão aqui, que é a nossa taxa de variação relativa, tá certo? O fator multiplicativo associado à taxa elevado ao número de vezes em que a taxa foi aplicada, elevado a T sobre P, tá certo? E naturalmente, galera, quando a gente olha para a função exponencial, a gente não pode esquecer disso aqui, isso aqui é chave. Acréscimos iguais dados a x fazem com que o y fique multiplicado sempre por uma mesma constante, não esquece disso, tá certo? Outra coisa importante é que a variação sofrida por y num determinado intervalo é proporcional ao valor de y no início desse intervalo. Nós comentamos isso também na outra videoaula, nós até trabalhamos um exemplo, mas obviamente eu chamo a atenção para essa primeira aqui que eu li, tá certo? Essa primeira aqui é o leitinho, tá? É só o filé. Muito bem, acréscimos iguais dados a x fazem com que o y fique sempre multiplicado por uma mesma constante. Só que dizer isso ou dizer isso é equivalente a dizer que a taxa de variação relativa é constante. A taxa de variação relativa, tá? É importante deixar isso muito claro para vocês. A taxa de variação absoluta constante é para a função do primeiro grau, é para a função afim. Lembrando também que dizer que esse fator multiplicativo, esse Tzão aqui, eu chamei na outra videoaula de FM, é o valor final dividido pelo valor inicial do intervalo, tá certo? A gente compara o valor final do intervalo pelo valor inicial do intervalo que a gente tomou como referência para esse dado período Pzinho aqui, tá? Importante deixar isso muito claro. Muito bem, Rona Epson, muito bem. Excelente. A gente começou a brincar aí, revisou as caracterizações, eu vou jogar isso na prática já já, tá certo? Lembrando também da formulinha que eu apresentei agora, eu vou destacar para vocês, tá, cada um dos seus elementos. Mais uma vez eu vou ampliar, tá certo? Para a gente acompanhar. V de t é o valor futuro, tá certo? V0 é o valor inicial, tá? Fm é o fator multiplicativo associado à taxa de variação relativa, tá bom? Então, na hora que eu dou um aumento de 10% a cada intervalo de tempo, aumentar 10% é multiplicar por 1,1, tá certo? Na hora que eu dobro, dobrar é multiplicar por 2, enfim, é o fator multiplicativo associado à taxa. Só que essa taxa está elevada, galera, a esse expoente aqui. E como é que eu encontro esse expoente aqui? É só pegar o tempo, tá certo? O tempo transcorrido e dividir pelo intervalo de tempo que a taxa leva para ser aplicada. Naturalmente, essa divisão vai me dar exatamente o número de vezes em que essa taxa foi aplicada naquele período, tá certo? Tranquilo? Esse é o formato da função exponencial que a gente apresentou, que modela as múltiplas situações que nós encontramos, tá? E agora a gente vai praticar um pouquinho. Eu só fiz revisar o que nós assistimos na videoaula anterior, que nós aprendemos na videoaula anterior, beleza? Acompanha então a primeira questão, tá? Que eu trouxe para vocês, muito bacana, muito maravilhosa. Muito bem elaborada essa questão, pessoal, muito bem feito. Olha só, enquanto o varejo convencional amargou retração no ano passado, o comércio virtual surfou no caminho contrário. E em Minas Gerais não foi diferente. O varejo eletrônico faturou 44,4 bilhões no país em 2016. O Estado movimentou 4,8 bilhões, o que representou 10,8% do total nacional e 19,05% registrado na região sudeste. O crescimento no Brasil, frente ao registrado em 2015, foi de 7,4%. Admitindo que a previsão de faturamento do comércio virtual para 2017 seja de 50 bilhões e que, a partir daí, haja um crescimento de 21% a cada 4 anos, a função que fornece o faturamento F de T do varejo eletrônico
em bilhões de reais, onde T representa o número de anos após 2017, é... Que questão fantástica, hein, pessoal? Que questão fantástica, tá? Se você estiver com o material em mãos, eu vou pedir para que você sublinhe aí uma partezinha que é crucial, tá? Deixa eu só ampliar para que eu aponte para vocês aí, tá bom? Deixa eu só ampliar aqui para vocês na tela, tá? Sublinhe, por favor, essa parte aqui, ó. O valor inicial é de 50 bilhões, que é em 2017, e a partir daí eu tenho um crescimento de 21% a cada 4 anos. 21% a cada 4 anos. Isso é crucial, esse é o modelo de crescimento, tá certo? Bom, quero te convidar ao quadro para a gente responder esse problema de maneira muito prática, tá? De maneira muito assertiva, tá bom? Muito bem, ok, tá? Deixa eu transferir aqui essa ferramentazinha, tá? Tá joia, bacana, maravilha, que delícia, muito bem, tá certo? Tá, vou até abrir um novo quadro, tá? Olha só para cá, galera, olha só para cá. Vamos lá, lapisinho, gostoso, pronto. Eu disse a vocês que o valor inicial era de 50 bilhões, tá certo? Eu quero o resultado em bilhões, tá? Tudo bem. Então, o valor futuro, esse faturamento futuro vai ser... Pessoal, se o faturamento inicial é de 50 bilhões, que é em 2017, eu começo com 50. Lembra da formulinha que eu apresentei para vocês? Lembra dela? Não esquece, tá? Começo com 50. Só que eu estou dando um aumento de 21% a cada 4 anos. Eu estou aumentando 21%. Calma, aumentar 21% é o mesmo que fazer o quê? É o mesmo que multiplicar por 1,21, não é isso? Então eu vou multiplicar por 1,21, que é a minha taxa, só que é o meu fator multiplicativo associado à taxa de variação relativa, tá? Só que eu estou aumentando 21% a cada 4 anos. Se é a cada 4 anos, então vai ficar 1,21 elevado a t sobre 4. A cada 4 anos, elevado a t sobre 4. Não foi isso que a gente apresentou agora há pouco na fórmula, na minha expressão? Então, mais uma vez, eu vou voltar aqui, tá certo, pessoal, na fórmula, deixa eu jogar aqui no quadro. Isso, que bacana. Tá, ó, olha só, o meu fator multiplicativo é 1,21, porque eu estou aumentando 21%, e o intervalo de tempo que a taxa leva para ser aplicada, que esses 21% levam para ser aplicados, é de 4 anos. Fez sentido para vocês? Tranquilo? Então, voltando aí, pessoal, olha só o que é que a gente tem. Ah, professor, mas quando eu olho para as alternativas, vamos lá para as alternativas? Vamos lá para a questão? Tá? Quando eu olho para as alternativas, professor, não tem essa expressão não, professor, acho que está errado, professor. Eita, professor, tá vendo aí? Tá vendo aí que está errado? Rapaz, que tristeza, que tristeza. Relaxa, não está errado não, tem nada de errado. Na verdade, o que eu fiz para as alternativas, eu criei um distrator ali para chamar a tua atenção, tem um 4T e não é, por favor, não confunda, tá? Não seja tentado a marcar aquela alternativa, a gente vai ter que transformar. 1,21, pessoal, não é a mesma coisa que 1,1 ao quadrado, não é? Então, como 1,21 é 1,1 ao quadrado, olha só o que eu vou ter. O meu faturamento F de T vai ser, o meu faturamento F de T e acho que falhou. Calma, falhou, não tem problema não, vou trocar aqui a caneta. É porque acabou a tinta, tá, pessoal? Olha só para cá. O meu faturamento F de T vai ser F de T é igual a 50 vezes. Calma, tem calma, tá? Tem calma. 1,21 é a mesma coisa que 1,1 ao quadrado. Tá certo? Isso aqui é elevado a quanto, Rona Epson? É elevado a T sobre 4. Fez sentido para vocês? E aí, quando eu tenho potência de potência, olha para cá, propriedade de potência. Quando eu tenho potência de potência, repete a base e multiplica os expoentes. Então, eu vou ter que o F de T é igual a 50 vezes. Vou repetir a base e multiplicar os expoentes. Eu vou fazer essa multiplicação aqui fora, tá, pessoal? Eu vou fazer essa multiplicação aqui fora, tudo bem para vocês? Bem rapidinho, só para a gente não perder tempo repetindo coisa, tá? Vou fazer aqui fora. É 2 vezes T sobre 4. E 2 vezes T sobre 4, 2 sobre 4 não dá 1/2, então isso aqui é a mesma coisa que T sobre 2, tudo bem para vocês? É o mesmo que T sobre 2, maravilha? Se é o mesmo que T sobre 2, galera, aí olha só para cá, pessoal, olha que bacana, olha que delícia. Isso aqui vai ficar 1,1 elevado a T sobre 2. Só que T sobre 2, galera, para com isso. T sobre 2 é 0,5T, não é? Então, pessoal, eu vou só transformar aqui. Opa, vem pro cantinho, bacana. Eu vou só transformar aqui, ó, 0,5T. Beleza? Só fiz apagar para a gente ganhar tempo. 0,5T. Essa é a expressão. Na verdade, se eu deixasse o T sobre 2, só para brincar também, tá? Só para a gente aprender isso direitinho. Se eu deixasse o T sobre 2, olha o que é que ia acontecer.
eu estaria dizendo que eu estaria aumentando 10%, porque multiplicar por 1,1 é aumentar 10%, eu estaria aumentando 10% a cada 2 anos. Aumentar 10% a cada 2 anos é o mesmo que aumentar 21% a cada 4 anos. Bom, como eu quero representar na forma que tem lá nas alternativas, tá? T sobre 2 é o mesmo que 0,5T, tá bom? 0,5T, beleza? Só para isso ficar bonitinho, redondinho, gostosinho, tá? E aí sim, quando eu olho para as alternativas, deixa eu ampliar lá, tá certo? Quando eu olho para as alternativas, a gente encontra a alternativa correta na letra A, tá certo? Na letra A. Excepcional, tá? Maravilha, maravilha, maravilha. Beleza, Ronepson, tem mais questões? Claro que tem. Deixa eu apresentar para vocês a questão 2, uma questão da UFPB. Olha só que bacana, deixa eu ampliar. Considere a vibração de uma corda elástica sobre a resistência de uma força de atrito. O decaimento da energia total é descrito pela função E de T igual a E0 vezes E elevado a menos AT. Esse Ezinho, pessoal, é a base do logaritmo neperiano, tá? Aff, Maria, professor, meu Deus, que negócio de rato, fiquei assustado. Não, relaxa, é um número irracional. Onde T é o tempo medido em segundos e a partir do instante inicial T igual a 0. E o A é uma constante positiva, tá certo? Uma constante real positiva. E E0 é a energia inicial da corda, tá? Considerando que em 7 segundos, a partir de T0, a energia da corda cai pela metade e que E elevado a 0,7 é igual a 2, você deve estar aí, né, pedindo ajuda a todas as entidades superiores. O tempo necessário para que a energia seja reduzida a 25% de E0 meus amigos, a pancada aí é outra, né? A conversa é outra, né? Eu vou colocar aqui a fórmula no quadro, tá? Eu vou colocar aqui a fórmula no quadro, tá certo? Só para a gente não ficar precisando voltar lá na questão. A fórmula é essa. E de T é igual a E0 vezes Ezinho elevado a menos AT. Esse Ezinho, pessoal, ele vale aproximadamente, vou colocar o AT ali, tá certo? Ele vale aproximadamente 2,7, tá? 2,7, tá bom? É um número irracional. Rapaz, vou dizer uma coisa a você, tá? Se você for pelo caminho tradicional, você vai precisar de alguma forma encontrar o A, ou pelo menos algo relacionado ao A, tá certo? Vai sofrer um pouquinho. Vai ter que usar aquele dado que ele deu, que é elevado a 0,7 é 2, fazer essa transformaçãozinha, uma mudança de base provavelmente, tá certo? Mas, enfim, a única coisa de fato que vai me interessar para eu resolver essa questão da maneira que eu ensinei a vocês é o fato dela ser uma função exponencial. Pronto, todo mundo já sabe que é uma função exponencial, beleza, então tá bom, ela não me interessa mais não. Professor, como é que você faz isso, professor? Deixa de ser ingrato, professor. Não, ela não me interessa mais não. Ela já me disse o que eu queria. É uma função exponencial. E se é uma função exponencial, acontece tudo aquilo que eu conversei com vocês. Acréscimos iguais dados a x fazem com que o y fique multiplicado sempre por uma mesma constante. E daí, Rona Epson, o que é que você vai fazer agora? Eu vou fazer isso aqui, ó. Olha só pra cá. Olha só pra cá, que bacana. Olha o que eu vou fazer. Aqui eu vou chamar de t, que é o tempo, e aqui a porcentagem de energia, vamos dizer assim. Tá? A porcentagem de energia, tá? Então, pessoal, olha só que legal, olha só que legal. Eu vou até colocar de azul agora para ficar mais bacana ainda, tá? No momento inicial, eu tenho que porcentagem da energia? Eu tenho 100%. Tudo bem para vocês? No momento inicial eu tenho 100%. Aí eu falei que a cada 7 segundos, a partir de T0, a energia da corda cai pela metade. Se a cada 7 segundos a energia da corda cai pela metade, ó, quando se passarem 7 segundos, vai cair pela metade. Quanto é a metade de 100? Galera, 50, né? Que bacana. Isso quer dizer que quando se passarem mais 7 segundos, vai para quanto? Vai para 14 segundos. A energia cai pela metade. Quanto é a metade de 50%? 25%. Acabou. Cheguei onde eu queria. Mas, professor, acabou. Só isso. Não, acabou. Só isso. Em 14 segundos, a energia cai, a energia chega a 25% da energia inicial. E não foi o que eu pedi? Sério, professor, que era só isso. Você não usou a fórmula, não usou aquele dado da questão, não usei. É só isso. Mas, se você quiser resolver da maneira tradicional, eu te convido a fazer isso, tá certo? Aí você faz aí sozinho. Depois eu faço uma questão para você de maneira tradicional, mas para você ver que realmente o trabalho é muito exaustivo. Tá certo? E além disso, vocês podem confundir aí, se equivocar, enfim. Só estou mostrando que a cada 7 segundos, pessoal, aquilo que a gente conversou na outra aula,
A cada 7 segundos, ó, toda vez que eu aumento 7 aqui, toda vez que eu aumento 7 aqui, aqui cai pela metade, ó, eu multiplico por 1/2. Aqui cai pela metade, ó, eu multiplico por 1/2. Só isso. Só isso. Beleza? Tranquilo? Muito bem, acabou. Quando eu olho para as alternativas da questão, deixa eu só ampliar aqui na outra tela. A resposta certa está na letra C, C de caju. Beleza? 14 segundos eu preciso para poder reduzir a energia da corda a 25% da inicial. Ei, tem outro problema, Ronelson? Claro que tem. Vamos colocar isso em prática, tá? E ficar craque nesse negócio. Problema 3 da UEL, tá? O crescimento de uma colônia de bactérias é descrito por P de T igual a alfa vezes 4 elevado a xt. Afe Maria, professor, dessa vez tem duas constantes aí, né? Não. Onde T maior ou igual a 0 é o tempo dado em horas e P de T é a população de bactérias no instante T. Se após 4 horas a população inicial da colônia triplicou, após 8 horas o número de bactérias da colônia será D. Ah, professor, eu duvido que você vai fazer essa aí pela técnica. Pois vamos ver, olha só. Meus amigos, mais uma vez eu vou colocar aqui para vocês a fórmula, tá? P de T, a fórmula é essa aqui, P de T é igual a alfa vezes 4 elevado a xt. Se você olhar com carinho, na hora que eu trocar o T por 0, x vezes 0 é 0. 4 elevado a 0 é 1, vai ficar alfa. Isso quer dizer que o valor inicial, tá certo, é alfa. Para T igual a 0, a quantidade inicial dessa população, dessa colônia, é alfa. Então, olha só para cá. Aqui eu vou colocar o tempo e aqui eu vou colocar a população. Tá certo? O que eu estou querendo dizer para vocês, é que no momento inicial, T igual a 0, a minha população inicial é alfa. É só trocar o T por 0 aqui, ó. Trocou o T por 0, de novo, x vezes 0 dá 0, 4 elevado a 0 dá 1, 1 vezes alfa dá alfa. É a população inicial. Tá, mas o que é que eu falei lá no texto? Por favor, o que é que eu falei lá no texto? Me acompanha? Eu vou abrir novamente o texto, tá? Se após 4 horas, a população inicial da colônia triplicou, após 8 horas, o que acontece? Amigão, olha só pra cá. Se em 4 horas triplicou, então em 4 horas eu vou ter 3 vezes alfa. A cada 4 horas triplica. Bota mais 4 horas, se eu botar mais 4 horas vai para 8. O triplo de 3 alfa é quanto? 9 alfa. Para com isso. Acabou o problema. Mas, não acabou. Era só isso. Volto a dizer, a maneira convencional vai te fazer substituir T por 4, P de T por 3 alfa, fazer continha, tentar simplificar uma expressão, deixar o X ali, enfim. Só isso. O que eu estou dizendo? O que eu estou dizendo na prática, filezinho, olha só. O que eu estou dizendo na prática é isso aqui, ó. Aumentei 4 aqui, triplica aqui. Triplica aqui. É isso que eu estou dizendo. A cada 4 horas eu estou triplicando. Tu percebes o quanto a tabelinha ela é oportuna? Maravilhosa, né? Mais uma vez, eu reforço, você poderia usar a função. Mas não perder tempo, né? É bom demais, Júnior. Beleza? Tranquilo? Ok. Quando a gente olha para as alternativas, deixa eu ampliar aqui para vocês. Quando a gente olha para as alternativas, a resposta certa está na letra C. Letra C de cajueiro, cajuína, tá? Muito bem, meus amigos, muito bem. Que delícia. Show de bola essa questão, né? Show de bola mesmo. Vamos para a próxima, então. Problema 4. Eita, meu amigo, outro problema espetacular. Rapaz, eu vou dizer, viu? Esse problema, se você for pelo caminho formal, ele é um problema difícil, tá? Ele é um problema extremamente difícil. Mas a gente vai pelo leitinho, e o leitinho é gostoso, e o leitinho é aplicável, tá certo? Olha só para cá, galera. Problema 4 diz assim, no processo de resfriamento de um determinado corpo, a diferença ΔT em graus Celsius entre a temperatura do corpo e a temperatura do meio é descrita em função do tempo T dado em minutos por ΔT de Tzinho é igual a alfa vezes 5 elevado a beta T, sendo alfa e beta constantes reais. Sabendo que inicialmente a diferença de temperatura entre o corpo e o meio era de 54 graus, e após 90 minutos essa diferença caiu para 18 graus, depois de quanto tempo após o início do processo essa diferença será de 2 graus? 2 graus Celsius.
Sutil, né? O problema sutil, mas eu acho que você já deve ter pego a manha aí, tá? Deixa eu escrever a função novamente aqui no quadro, só para não desprezar a coitada, né? A bichinha, né? Tão bondosa com a gente, apareceu ali, surgiu, né? Tá? O delta Tzão de Tzinho vai ser alfa vezes 5 elevado a beta T, vezes 5 elevado a beta T. Alfa vezes 5 elevado a beta T, tá certo? Beleza, Ronepson. Amigão, assim, você pode seguir pelo caminho tradicional, usar as informações do problema, substituir na função, tentar encontrar alfa, tentar encontrar beta, ou pelo menos um 5 elevado a beta, fazer uma mudança de base e tal. Mas eu acho que você já percebeu que não vai ser o caminho que eu vou trilhar. Se você fosse por esse caminho, você perderia um tempo significativo, isso é um problema de nível relativamente alto, tá certo? Eu até diria o seguinte, eu já peguei probleminhas de ITA que tem essa configuração, sem um contexto, claro, mas tem exatamente essa configuração, tá? Muito bem, vamos lá então. Eu vou colocar aqui o tempo e eu vou colocar aqui a diferença de temperatura, o delta Tzão, tá certo? E aí eu quero que vocês me ajudem, eu quero que vocês me acompanhem, tá certo? Quando eu volto para os dados do problema, eu vou colocar novamente, tá? Só para vocês poderem me acompanhar com calma. Quando eu volto para os dados do problema, eu disse que a temperatura inicial, a diferença, perdão, de temperatura inicial era de 54 graus, 54 graus. Então, olha só para cá agora, olha só para cá. Para T igual a zero, inicialmente, a minha diferença era de 54 graus. Só uma deixazinha. Se tu fosse usar isso na função, tu ia trocar isso aqui ali dentro. O T por zero e igualar o delta T a 54. Aí você encontrar o alfa, tá? Mas tudo bem, deixa quieto. Outra informação que eu obtive do texto, deixa eu jogar na tela novamente. Após 90 minutos, perdão, essa diferença era de 18 graus. Então, quando se passaram 90 minutos, vem para cá novamente, quando se passaram 90 minutos, a diferença passou a ser de 18 graus. Pessoal, sabe o que é que eu vou usar dessa função? Eu vou usar dessa função o fato dela ser uma função exponencial. Porque na hora que ela me informa, olha, você está trabalhando com modelo exponencial, ela está me dizendo que acréscimos iguais dados ao tempo fazem com que a variação de temperatura fique multiplicada por uma mesma constante. É isso que ela está me dizendo. Como ela já me disse o que eu queria, eu vou desprezar a função, eu vou desprezar, não vou mais olhar para ela, não quero mais saber dela, e eu vou perceber o seguinte, olha que delícia, não se emociona, controlem, por favor, as lágrimas, pessoal. Eu sei que é um momento que a gente quer se abraçar, tal, mas não, controla, por favor. Ó, aumentei quanto aqui, pessoal? Aumentei 90. Quando eu aumento 90 aqui, o que acontece aqui? Eu multiplico por 1/3. Eu reduzo a terça parte. 1/3 de 54 é 18. Percebeu isso? Percebeu isso ou não? Sempre que eu aumento 90 aqui, ali vai ficar multiplicado por 1/3. Então, aí eu vou devagarzinho, tá? Devagarzinho. Quando eu aumentar 90 novamente, me acompanha, por favor, eu vou reduzir a terça parte. Quanto é a terça parte de 18? A terça parte de 18 é quanto, galera? É 6. Aumentei 90. Se eu aumentei 90, galera, para com isso, vai para 180, né? De novo. Aí assim, você escreve aí, tá? Quando eu aumentar 90 novamente, vai para 270, não vai? Quando eu aumentar 90, não vai para 270? Tá bom, Ronepson. Escreve aí. Tá, vou escrever. Eu aumentei 90, aqui vai ficar o quê? Aqui vai ficar multiplicado por 1/3. Aqui fica multiplicado por 1/3. Aí, olha só para cá, pessoal. 1/3 de 6 dá quanto? 2. Calma. Mas não era onde eu queria chegar? Eu não queria chegar exatamente no momento em que a temperatura a variação, perdão, a diferença, perdão, era de 2 graus. Deixa eu mostrar novamente lá. Deixa eu mostrar. Olha só a pergunta que ele fez. Olha só o comando. Depois de quanto tempo após o início do processo, essa diferença será de 2 graus Celsius? Amigão, olha aqui o tempo. Depois de 270, o quê? Minutos. Esse tempo aqui é dado em minutos. Se vai ser só depois de 270 minutos, aí a gente transforma. 270 minutos, galera, se você dividir 270 por 60, pensa comigo, 240 por 60 não vai dar 4? Então, 240 por 60 dá 4. Só que 240 para 70 falta 30, né? Falta meia hora. Isso aqui dá 4,5 horas, tá? 4,5 horas é o mesmo que 4 horas e 30 minutos. Depois de 4 horas e 30 minutos, eu chego aonde eu quero. Eu chego na variação, na diferença de temperatura de 2 graus. Para com isso. Era só isso a questão. Massa, né? Massa, show de bola.
Quando eu olho para as alternativas, vamos ver qual é a letra? Letra D de dado. Letra D de dado. Maravilha. Isso depois do início, tá, pessoal? Depois do início, tá? É importante deixar isso muito claro para vocês, tá? Beleza, Ronepson. Excelente, excelente mesmo. Ok, meus amigos. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham revisado. E por enquanto é só, mas tem muito mais coisa de exponencial para a gente aprender, tá certo? Tem uma outra dica maravilhosa e tem gráfico também. Valeu, pessoal.